Olá, tudo bem? O Departamento Jurídico do Sindicato dos Escrivães apresenta o seu direito. Hoje, nós iremos discutir um tema muito polêmico, a cadeia de custódia e a implantação das centrais de custódia. Para a gente discutir esse assunto, eu convidei o coordenador do nosso Departamento Jurídico, Dr. Rodrigo. Doutor Rodrigo, tudo bem? Tudo bem, Marcelo? Olá, pessoal. Com relação a essa questão, Marcelo, foi criada a Lei 13.964 de 2019, né, que instituiu a cadeia de custódia, onde foi determinada a criação das centrais de custódia, onde os materiais, objetos, vestígios ficarão armazenados. Houve uma mudança no paradigma dessa situação. Antes, esses objetos eles seguiam junto com o inquérito. Agora, não. Esses objetos e materiais vão ficar armazenados nas centrais de custódia e o inquérito dará um andamento normal, né? Irá para o fórum, para o juiz de direito. Significa, então, os fóruns sequer recebem mais materiais. O inquérito segue para um local e o vestígio material ele vai para o outro local, que é a central de custódia. Então, doutor Rodrigo, e como que está a implantação das centrais de custódia aqui no estado de Minas Gerais? Ô Marcelo, eu gostaria de ressaltar, né, que a Lei 13.964 de 2019, ela não deu prazo para cumprimento, né, dessa criação das centrais de custódia. Até a data de hoje, né, eu estou observando que o Estado está inerte, né, está muito devagar na criação das centrais de custódia, né, continua os objetos largados, jogados nas delegacias de polícia, nos cartórios, nas mãos dos escrivães, sem segurança e de forma totalmente largada. Já tem vários advogados alegando essa questão, pedindo nulidade de processos criminais, né, entrando com habeas corpus, alegando que não está sendo cumprida a questão da Lei 13.964, onde esses materiais têm que ficar apreendidos definitivamente na central de custódia. A gente sente uma resistência tremenda nas autoridades policiais. Os delegados de polícia parece que têm uma certa dificuldade de compreender a importância dessa lei e a seriedade que é o cumprimento da cadeia de custódia. Muitos delegados de polícia ainda estão exigindo que os escrivães mantenham guarda definitiva de materiais nas delegacias, como se isso fosse correto. Ou seja, eles não estão se mobilizando para fazer a lei ser cumprida. O que o senhor tem a dizer em relação a isso? Ô Marcelo, isso na verdade é uma covardia que os delegados de polícia estão fazendo. Por quê? Como disse, é uma lei que tem que ser cumprida, uma lei que não deu prazo para cumprimento, né? Ela é de efeito imediato. Simplesmente é uma covardia que os delegados de polícia fazem com os policiais civis, com os escrivães de polícia, onde continua deixando amontoado, jogado nos cartórios, né, sem nenhuma segurança, todos esses objetos e materiais. O delegado de polícia, ele tem que entender que a responsabilidade pela nulidade das provas é dele, que determina a guarda nos cartórios. Doutor Rodrigo, é importante também a gente fazer esse debate. A gente tem recebido muitas reclamações porque muitas autoridades policiais, muitos delegados, têm exigido dos escrivães a manutenção da guarda dos objetos nos cartórios com base a Lei 129 de 2013. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco em relação a essa obrigação que o escrivão tinha de fazer a guarda dos objetos e que houve uma mudança com a nova legislação. O que o senhor pode dizer em relação a isso? Ô Marcelo, com relação a isso, eu vou resumir numa palavra, uma barbaridade que o delegado está fazendo com os escrivães de polícia, né? O fato é que, realmente, com a Lei Complementar 129 de 2013, lá tinha a obrigação dos escrivães de polícia ficarem com a guarda e objetos da delegacia de polícia. Fato, tá lá. É maldade do delegado quando ele alega essa situação para descumprir a lei, para manter o que era feito anteriormente, né? Onde os materiais eram jogados na delegacia. Ele está descumprindo a lei. Então, ele está usando um argumento fraco, um argumento ilegal para isso. A gente observa que essa é a argumentação utilizada pelos delegados de polícia. O que nós podemos fazer? O que o sindicato tem feito? Qual é a orientação que a gente tem dado aos escrivães? Então, a cadeia de custódia é uma evolução, né, do nosso processo penal, porque ela estabelece os critérios de como os vestígios devem ser colhidos, transportados, acondicionados e armazenados.
Inclusive, essa legislação também determina quem são os responsáveis e qual é a hierarquia de responsabilidade. E aí a gente tem que deixar claro, o escrivão sequer é citado da cadeia de custódia. Não existe ali a figura do escrivão, em momento algum. Eu estou correto? O que o senhor poderia também ajudar a esclarecer em relação a isso, doutor Rodrigo? Marcelo, o senhor está totalmente correto com relação a isso, né? O fato é que realmente o SINDEP tem brigado muito para que essa legislação seja cumprida. Importante também, né, quando a gente está discutindo isso, o senhor falava aí nessa orientação de que o escrivão exija, né, que o delegado determine de forma escrita, né? Sim. Que ele formalize num despacho, numa portaria, a manutenção e a guarda definitiva dos materiais nos cartórios. Mas tem chegado para nós aqui muita reclamação. Por quê? Sabendo que é ilegal, falta coragem de botar no papel. Muitos escrivães estão reclamando que, inclusive, no site do sindicato, nós temos lá um requerimento. Nós temos um modelo de requerimento para que o escrivão encaminhe para a autoridade policial para que ele determine, por escrito, a ordem de manutenção dos materiais no cartório. Mas os covardes e os incompetentes não têm coragem de fazer isso porque sabem que é ilegal. O que eles estão fazendo, doutor Rodrigo? Estão dando ordens verbais. E aí, por que eles dão ordens verbais? Para tentar evitar sofrer o processo que nós iremos impetrar contra eles. Doutor Rodrigo, eu gostaria que o senhor explicasse um pouco mais para os escrivães em relação ao mandato de segurança que a gente impetra contra os delegados que determinam a manutenção da guarda definitiva dos objetos no cartório. Ô Marcelo, com relação a esse ponto, é muito importante a gente esclarecer que o mandado de segurança, ele exige uma prova pré-constituída. Então, para mim impetrar o mandado de segurança, tem que ter um ato coator. O interessante é ter a ordem escrita. Agora, caso o delegado continue a determinar de forma verbal, né, tem um requerimento no site do SINDEP e o delegado vai ter que manifestar, né? Caso contrário, o policial simplesmente não vai continuar, não vai guardar, não fazer a guarda do objeto se ele não der a ordem escrita. Então, o requerimento está bem claro lá no site do SINDEP. Caso continue esse descumprimento, entre em contato comigo, entre em contato aqui com o SINDEP, que eu vou analisar cada caso para ver qual providência é melhor. É importante essa questão, porque nós já temos, né, vários mandados de segurança impetrados. Eu gostaria que o senhor comentasse em relação à nossa produção, né, de mandados de segurança em relação a esse tema. Quantos mandados de segurança nós já impetramos? Como é que eles estão? Qual que está mais avançado? O senhor poderia fazer um balanço para a gente sobre as ações que a gente tem impetrado contra essas ordens ilegais? Marcelo, nós já impetramos aqui 8 mandados de segurança com relação às autoridades locais. Já impetrei mandado de segurança também contra o chefe de polícia, né, quando ele baixou a resolução 8.160, né, determinando o retorno dos objetos para as unidades policiais. O mandado de segurança de Uberlândia, por exemplo, já teve sentença favorável, o Tribunal de Justiça já confirmou a sentença, mas já entramos com mandado de segurança na comarca de Divinópolis, já entramos na comarca de Brasília de Minas, já entramos na comarca de Uberaba e outras comarcas. Doutor Rodrigo, o caso de Uberlândia, ele realmente é emblemático. Nós precisamos abrir aqui um parênteses para a gente discutir especificamente Uberlândia, porque é o primeiro caso, inclusive, que nós tivemos vitória. Inclusive, tivemos vitória no tribunal, né? Já tivemos uma vitória no tribunal. E além de ter a vitória no tribunal, o delegado lá em Uberlândia resolveu enfrentar o juiz. Como é que é isso? Explica para a gente. Marcelo, isso é um absurdo. Isso é uma covardia, né? Uma falta de sensatez do delegado de polícia, que, mesmo tendo ordem judicial transitada e julgada, mesmo tendo uma lei, né, federal, né, de efeito imediato, ele simplesmente falou que não ia cumprir a lei, não ia cumprir a determinação judicial e determinou que os escrivães continuassem a receber os materiais e objetos, né? E imediatamente o departamento jurídico do SINDEP apresentou um pedido, né, lá ao juiz de direito para que seja tomada todas as providências cabíveis contra essa autoridade, né, como aplicação de multa, como instauração de crimes de desobediência, né, dentre outros. O juiz já determinou a intimação, inclusive do Ministério Público, para tomar as providências, para analisar o feito. E intimou o delegado para cumprir a obrigação. Está nesse ponto esse mandado de segurança. Doutor Rodrigo, uma coisa que a gente também tem recebido muita reclamação aqui no sindicato são dos escrivães que estão se sentindo, né, assediados.
A gente sabe que a questão do assédio moral ela é um pouco mais complexa. Agora, tem um outro problema que a gente percebe, é que o delegado, ele insiste em ficar exigindo dos escrivãos, dando essa ordem verbal, né? Usa de outros meios de pressão, e os escrivães têm nos reportado e nos reclamado, né? Procurando saídas, né? O que a gente vai poder fazer em relação a isso? E um dos assédios muito sofridos pelos escrivães é a ameaça da instauração de sindicâncias administrativas contra os escrivães que se negarem a manter a guarda definitiva de objetos. Inclusive, parece que lá em Uberlândia, isso também foi suscitado. O que o senhor tem para dizer em relação a isso? Marcelo, isso é um absurdo. Podemos dizer isso é um absurdo, covardia, insensatez das autoridades policiais que entendem dessa maneira, né? O que nós temos que fazer, né? Tem que cada caso ser levado ao nosso departamento jurídico, cada caso concreto ser levado, né, para o sindicato para que possamos estudar cada caso, né, e ver qual providência a ser tomada. Mas eu sempre falo, né, o mais importante é procurar a justiça, é entrar com mandado de segurança para que seja cumprida a lei. A diretoria do sindicato tem procurado a chefia de polícia. A gente tem acompanhado essa questão, que é uma questão muito cara para os escrivães, porque a gente sabe que um dos grandes gargalos no cartório é a guarda definitiva de materiais. Não se tem mais para onde encaminhar esses objetos, porque o local devido é a central de custódia. Então, não faz o menor sentido autoridades exigirem que os escrivães mantenham a guarda desses materiais. E aí, o sindicato tem feito uma luta cotidiana contra essa prática. Só que tem uma lei que mudou. A lei mudou o paradigma, como o senhor mesmo disse. E a gente tem feito o que é possível. Eu gostaria que o senhor aproveitasse também essa oportunidade para orientar um pouco mais os escrivães em relação a essa organização das provas. Como o escrivão pode exigir da autoridade policial que ela, no mínimo, determine por escrito. Porque ordem verbal, palavras somem aos ventos. E o escrivão que se negar a cumprir uma ordem verbal, nesse caso, o que ele deve fazer? Como havia dito, existe o requerimento, né, o modelo de requerimento no site do SINDEP, né? Então, o escrivão de polícia, o policial vai fazer o requerimento ao delegado, né? E se ele continuar inerte, né, e continuar dando ordem verbal, pelo menos você tem um requerimento lá, né, protocolado junto à autoridade policial, né? Quando ele determinar a instauração de uma sindicância administrativa, ele já vai estar fazendo prova contra ele mesmo, o delegado. Já está confessando que está determinando verbalmente que o escrivão faça a guarda definitiva dos objetos. Nesses casos, eu tenho que analisar cada situação concreta. É importante a gente entender, nesse momento que a gente tem encarado toda essa polêmica em relação à cadeia de custódia, é fundamental que cada escrivão entenda que, infelizmente, a gente não vai conseguir avançar se não for com muita luta. Se vocês baixarem a cabeça e aceitarem os abusos, se vocês simplesmente aceitarem sem reclamar, vocês continuarão sofrendo esse tipo de situação. O Sindicato dos Escrivães está aqui, organizado, nós temos um jurídico competente, o Dr. Rodrigo tem feito um trabalho muito bom. Nós estamos aqui para defender os escrivães contra esses abusos. Então, por isso o Sindicato dos Escrivães está aqui hoje debatendo essa questão, por isso o Dr. Rodrigo está aqui hoje trazendo para vocês as informações, para que vocês levantem a cabeça, não aceitem e denunciem. Crime a gente denuncia. Doutor Rodrigo, eu estou sentindo que o senhor está querendo falar alguma coisa. Pode falar, por favor. Ô Marcelo, eu gostaria de ressaltar que o mandado de segurança que nós impetramos é em nome do SINDEP, substituindo os escrivães de polícia. Então, é muito importante. Não vou entrar com mandado de segurança em nome de uma pessoa individual. É em nome do SINDEP. Esse processo é distribuído em nome do SINDEP, substituindo os escrivães de polícia. Bom, só deixar isso bem claro que é importante. Perfeito, doutor Rodrigo. É importante o escrivão entender
que escrivão conversa com delegado nos autos. Delegado conversa com os escrivães nos autos. Então, o que a gente tem que ter clareza é que as ordens têm que estar exauridas em despachos, em portarias, em resoluções. Esse negócio de disse que disse, e todos vocês sabem muito bem, que o problema de material, ele não aparece hoje. Ele não aparece amanhã. Né, doutor Rodrigo? Quando some uma arma, quando se perde um dinheiro, quando uma droga evapora, isso só vai repercutir daqui 2, 3, 4, 5 anos. E aí, aquele delegado que deu a ordem verbal, ele vai dizer simplesmente: eu não sei de nada, eu não me lembro. Não dá pra gente impetrar mandato de segurança, né, doutor Rodrigo? Contra uma ordem verbal. Palavras somem no vento. Por isso, a gente decidiu trazer esse debate hoje. A gente gostaria muito de estar visitando aí a delegacia de cada um de vocês. A gente gostaria de estar indo aí, ver, né, em loco, conversar com a autoridade policial aí, tá? O nosso departamento jurídico, poder acompanhar de perto, né, para a gente poder colher essa prova aí em loco. Infelizmente, a nossa estrutura é pequena. Por isso, nós dependemos de vocês. Nós precisamos que cada um de vocês venham, denunciem. Não é o nome do escrivão que vai estar na petição, é o nome do sindicato. Mas nós precisamos que a informação chegue, nós precisamos que a denúncia chegue. Como o próprio doutor Rodrigo informou, nós precisamos da construção de provas. Porque se a gente tiver prova, nós temos um departamento jurídico aqui muito competente. A gente sabe o que é certo e o que é errado. Agora, a gente sabe também como que assediadores e covardes agem, principalmente quando eles sabem que você está aí sozinho e ele acredita que você não tem ninguém para te defender. E olha, pode ter certeza, o Sindicato dos Escrivães está aqui se organizando, buscando ferramentas de comunicação, buscando ferramentas jurídicas, né, doutor Rodrigo, para poder lutar contra esse tipo de chefia. E é essa a luta que a gente vai fazer. É claro, eu não poderia deixar aqui de reconhecer que a gente tem avançado em algumas coisas, né? Mas o pouco que tem avançado é por uma luta que tem sido feita porque a gente tem exigido. Porque se a gente fosse depender simplesmente da iniciativa do Estado, ele permaneceria inerte a esse problema. Então, senhores escrivães, eu convoco vocês a lutarem para que a gente mude essa realidade. Cartório não é central de custódia. Eu vou passar a palavra ao doutor Rodrigo para que ele faça as considerações finais, mas dizer a vocês que esse debate está em aberto e a gente continuará a discutir, a gente continuará a ir à justiça, a gente continuará a exigir os direitos e a proteger o interesse dos escrivães. Doutor Rodrigo. Marcelo, muito obrigado pelo esse espaço, né? Só gostaria de esclarecer, então, mais uma vez, que nosso departamento jurídico está à disposição dos filiados, à disposição dos escrivães de polícia, né? Para que seja reconhecido os seus direitos. Mais uma vez, ressalto que o mandado de segurança é impetrado em nome do SINDEP, né? Representando os escrivães de polícia. Estamos à disposição e para quem não é filiado, basta afiliar, né? Nós não cobramos taxa de carência, nós não cobramos nenhum valor percentual, nenhuma ação, né? Estamos à disposição. Filiem-se e garantem seus direitos. Então é isso. Eu gostaria de agradecer a vocês que acompanharam toda a nossa transmissão, o debate, que é um debate que eu acho que acrescenta muito. A gente vai trazer muitos outros debates importantes. E é isso, o departamento jurídico quer estar mais próximo dos escrivães e quer mostrar aos escrivães que nenhum escrivão está sozinho. Os sindicatos escrivães têm investido forte na questão da comunicação e com o nosso jurídico. Os recursos dos sindicatos são direcionados de maneira especial ao departamento jurídico. A gente tenta trazer toda a estrutura possível ao departamento jurídico. Nós somos um sindicato pequeno, mas nós temos coragem de enfrentar as injustiças. Os escrivães são fundamentais
para a organização das investigações. Gostaria só de agradecer a presença de vocês que estão nos acompanhando, pedir que vocês interajam, que vocês participem, fortaleçam as redes sociais do sindicato. É importante que vocês cadastrem-se na nossa TV Sindep, no nosso canal, que vocês peçam seus amigos, familiares, vamos interagir, vamos lá compartilhar, vamos dar like. Nós precisamos que vocês deem feedbacks. Precisamos da interação de vocês, nós precisamos do envolvimento de cada um.